Olá, muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Pod RDM. Uma alegria imensa receber você aqui mais uma vez. Na semana passada conseguimos ter uma ótima visualização falando da morte do Papa Francisco, que foi um pesar para a Igreja Católica, também sobre o conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Muito importante, tivemos aqui o Padre Renan comentando sobre esses assuntos e agradecemos você que nos acompanhou. E hoje nós estamos com o nosso segundo episódio. Hoje, no Pod RDM, o entrevistado é o vereador Rafael Beal Ranalli, de 45 anos, nascido em Londrina, no Paraná. Ainda quando criança, mudou-se para Cuiabá, cresceu nos bairros Copa Mil, Morada do Ouro e também Parque Cuiabá, formado em jornalismo pela Universidade Federal e também formado em Direito, mas logo cedo integrou a equipe da Polícia Federal em 2006, com passagem pela Delegacia de Repressão e Entorpecentes. Ele já disputou a eleição em 2018 como candidato a deputado federal, recebendo mais de 33 mil votos. Em 2020, concorreu ao cargo de vereador por Cuiabá, ficando como suplente. Em 2022, obteve 11 mil votos, ficou também como suplente, como deputado estadual, assumiu durante 30 dias em 2024 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e no ano passado também recebeu mais de 3.600 votos pelo Partido Liberal, sendo eleito vereador por Cuiabá, com apoio também do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais e também do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado pela participação do senhor, por ter aceito esse convite, vereador. Que é isso, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Como eu disse, a revista RDM é referência para a gente que fez jornalismo. Eu acompanho há muitos anos, então fico muito feliz de estar aqui, estar com um colega aqui debatendo e discutindo. E você falou minha vida aí. A Ranalli nasceu no Paraná, em 84 vim para cá, vim com a minha mãe, aproveitar esse parênteses, Dia das Mães ontem, né, aqui do dia da gravação, deixar um beijo para ela. Mãe solteira, me criou, largou os estudos para dar estudo para o filho e formou um filho jornalista, advogado, policial federal e vereador. Graças a Deus, minha mãe é uma batalhadora. E aí aqui em Cuiabá eu me criei, cresci estudando em escola pública, passei na Universidade Federal, consegui passar na Polícia Federal, 18 anos de PF, sou na maior parte desse tempo policial da DRE, que é a Delegacia de Entorpecentes, na qual ainda atuo, porque é uma brecha da Constituição, né? O cargo de vereador permite o funcionário público ser vereador e policial federal. Então eu continuo nas duas profissões, sou síndico do meu prédio ainda, a terceira ocupação. Eu não posso ver problema, eu quero ajudar. E estamos aí, né, me adaptando ainda, até direto eu peço escusa aí para as pessoas, porque é uma novidade para mim. Uma coisa é igual você falou, disputei por 4 oportunidades, mas uma coisa é disputar e outra coisa é você estar no cargo. Então a demanda é maior, aí é que você vê o que você tem que fazer ou não, o que você pode fazer ou não. Mas graças a Deus eu acho que pelo menos as pessoas que votaram em mim, que para mim o jogo político é isso, é a questão da representatividade. Você vota para ser representado, para alguém que está lá fale a mesma língua que você, fale as coisas que você quer falar. Então eu acho que nesse ponto a gente está assim no caminho, até porque o meu eleitorado direto me procura, não, eu votei no Ranalli para isso mesmo, esse é o jeito que eu quero mesmo, porque às vezes a pessoa não se sente representada pelo seu político mais distante, que seja deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente. Então, às vezes ele se identifica ali com o vereador dele. Então, por isso que às vezes minhas pautas são mais complexas, mais comportamentais. Então, a gente tenta auxiliar nesse lado, mas estamos aprendendo e vamos ver aí nesses 4 anos. Vereador, já começando com alguns dos questionamentos, o senhor, na verdade, é cercado por polêmicas por dar a sua opinião. Simplesmente dando a sua opinião referente a leis, referentes a acontecimentos que acontecem em Cuiabá, no Mato Grosso, assim como no Brasil de modo geral. No ano passado, teve aquela polêmica envolvendo o senhor, que o senhor foi a um comício e estava armado, e teve até os sites nacionais que divulgaram essa situação. Sim. O senhor acredita que isso foi um dos pontapés que ajudaram na campanha para o senhor ser eleito, ou o senhor acredita que realmente foi mais a influência do deputado federal, Nicolas Ferreira, e também do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque o senhor foi para os sites do Brasil inteiro nesse momento. Sim, mas eu acho que eu costumo dizer que foi uma composição, vários fatores. Seja eu estar na labuta ou na disputa 4 oportunidades, aí a pessoa fala, não, agora o Ranalli vai, as pessoas falam, está mais maduro.
ter estado um mês deputado estadual, que aí teve a lei do abate, que também deu repercussão nacional, que era premiar o policial que matasse vagabundo em combate. Você teve esse episódio, sim, que foi na convenção do partido, né? Eu ainda estou respondendo um PD na polícia por conta disso ainda, você entendeu? Foi uma coisa de momento, extravasei, tanto é que eu estou na política há 7, 8 anos e nunca teve um episódio desse. Foi assim, gratuito, foi impensado, você entendeu? Foi totalmente espontâneo, até porque ali na convenção do partido, você parar para pensar, você não ganha voto de ninguém. Porque na convenção, cada pré-candidato já está com o seu público ali. E eu estava no máximo com a minha mulher, com meus filhos, com a minha mãe, 2, 3 colegas da Polícia Federal. Eu não estava em 5, 6 pessoas ali, meu pessoal. Então, assim, não foi nem para obter vantagem, tanto é que eu mesmo não repostei o vídeo, não comentei sobre. E foi um dia depois que algum jornalista achou e jogou. A hora que jogou, virou um... Aí ninguém segurou mais. Mas só para reforçar a resposta para você, acho que foi um componente. Porque aí a pessoa, sim, se identificou. O armamentista, o cara de direita, que às vezes falava, quem que é o representante do Bolsonaro aqui em Cuiabá? Então, acho que para isso serviu, porque eu estava pedindo voto, aí passavam, você que é o cara da pistola? Você que é o deputado da pistola? Eu mesmo, vou votar em você. O número também ajudou, só para corroborar a resposta, o Tudo 2, né? 2222 ajudou muito. O vídeo do Nicolas, né? O candidato exclusivo do Nicolas em Cuiabá, meu amigo, meu parceiro. O vídeo do Bolsonaro falando o meu número, né? Quer dizer, ninguém tinha esse vídeo, eu fui lá e consegui o vídeo do Bolsonaro pedindo voto. Então, eu acho que foi uma somatória, sim. Mas o senhor não chega a dizer que se arrepende, de forma Não, alguma. de maneira alguma, porque é comum a pessoa fazer uma coisa no rompante e querer se desculpar. Eu estou assumindo que foi no rompante. Posso dizer que eu poderia não ter feito, mas me arrepender do que eu fiz na explosão, não dá para você se arrepender, porque teoricamente você não faria. Mas fiz e agora estou arcando com as consequências, que seja a divulgação excessiva que teve à época, como também o ônus, né, que é responder na polícia essa exibição da arma ali, que ao meu ver, lógico, eu vou me defender lá, não teve maldade nenhuma, não denegriu o órgão, muito pelo contrário, o Ministério Público Federal já deu uma nota que não teve ali comprometimento da minha profissão ou da minha função, então, mas mesmo assim a gente está lá, ainda tem um procedimento interno que eu devo responder. E também, vereador, teve um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, a Lei Anti-Oruan. Sim. Que foi aprovado pela Câmara de Cuiabá. Essa ideia de projeto de lei foi do senhor. E como que o senhor acredita que, de certa forma, ela vai beneficiar para que recursos públicos não sejam destinados para certos tipos de shows que acontecem em Cuiabá? Quem acompanha a minha trajetória agora, mais recente até, sabe do nosso embate contra o crime organizado. Então eu tinha isso sim em mente, alguma lei que visasse coibir, que a gente sabe que o tráfico e as facções usam o funk sim, né? Aí depois que eu entrei, eu fiquei sabendo, até fazer um parênteses, eu tava bolando uma legislação e vi a Amanda Vettorazzo de São Paulo, que é a vereadora que repercutiu essa lei nacionalmente, dando uma sugestão para todos os vereadores. Tanto é que acho que mais de 500 cidades pelo Brasil apresentaram esse projeto. Aí eu peguei a sugestão dela, mesclei com a minha, ficou um projeto até mais amplo, ao meu ver, né? O meu pessoal lá do gabinete ajudou a construir e, graças a Deus, o Abílio já sancionou, fiquei muito feliz, foi a primeira legislação minha aprovada e sancionada. O que que diz, né, para quem não acompanhou? A lei Anti-Oruan é só um apelido, não é específico a esse rapaz que canta essas músicas, por mais que seja filho de traficante e faça apologia ao crime organizado nas músicas. A gente não quer que o seu dinheiro de imposto, que a prefeitura invista em shows que façam apologia ao crime, porque a apologia ao crime é crime, é o artigo 287 do Código Penal. Então é simples e agora eu já estou até, por sugestão do próprio prefeito, fiz uma adaptação, vamos lançar uma lei Anti-Oruan 2, que proíbe os órgãos de fiscalização do município concederem um alvará. Aí vai evitar essa situação que teve há 2 semanas, que esse próprio rapaz veio fazer um show aqui em Cuiabá, que até parabenizar aqui a SORP e as Forças de Segurança, que no dia a casa de show na frente parecia uma delegacia, né? Tinha blitz, tinha umas 20 viaturas na frente ali estacionadas, o guri não sabia o que estava acontecendo. Para quê? Para evitar isso.
essa brecha, aí o que acontece? A SORP ou a Prefeitura Municipal, através das suas agências reguladoras, não dão alvará para ter o show, porque não deixa de estar sendo cometido um ilícito ali, que é a apologia ao crime. E também outro projeto de lei que o senhor apresentou na semana passada é referente aos símbolos cristãos que poderiam ou não ser usados na parada LGBTQIAPN+. Com a intenção, conforme o projeto de lei do senhor, seria como mecanismo de proteção aos símbolos religiosos cristãos. Você pode explicar um pouco para a gente como funcionaria na prática esse projeto de lei que proíbe o uso desses símbolos e também qual seria a punição se as pessoas continuassem usando esses símbolos? Na prática é você, cidadão de bem, não ver o seu objeto de fé, seja uma Bíblia, sendo queimada, não vendo um objeto de fé nosso, né, católico, que é o crucifixo, sendo enfiado no ânus, né, de muitos participantes, virando deboche, o cidadão lá numa cruz crucificado, beijando homem, quer dizer, é um insulto a Jesus Cristo, é um insulto à nossa religião. Eu acho que quando você toma uma decisão na sua vida, você abre mão de outras coisas. Para Deus, a família, você nasce homem, você nasce mulher, você é mulher. O casal é composto de um homem e de uma mulher. Você abriu mão disso, você abriu mão do casamento, você abriu mão da igreja. A vida é feita de escolhas e abertura de mão, então abriram mão. O que a gente quer é proteger a nossa dignidade religiosa. É um absurdo, um escárnio você ver Bíblia queimada, essa questão que eu falei de crucifixo sendo enfiado em orifícios do corpo aí. Então a gente quer proteger sim. Eu tenho até outro projeto que eu estou reformulando e quero colocar o quanto antes possível, que é proibindo criança de participar, que para mim é um escárnio, é um absurdo pai e mãe, ou mesmo sem o consentimento de pai e mãe, alguém levar uma criança num lugar desse, principalmente, não quero discriminar as pessoas, mas você não tem controle sobre 20, 30 mil pessoas. O que o próprio organizador do evento um dia foi debater comigo em outro programa, no final do programa ele reconheceu. Eu não tenho controle sobre todos os participantes, ponto. É disso que eu estou falando. Você não pode botar uma criança ali presenciando 2 machos ali com a tanga enfiada no rabo, se beijando, se acariciando, porque está errado. E fora que tem sim consumo de bebida, tem sim consumo de droga. Então você evita. Então sim, a gente pode falar, o Hanali pega no pé. O que eu pego no pé é no gaysismo. Sabe, essa supremacia que querem ditar. É cota para isso, é cota para aquilo. Daqui uns dias até discute-se muito cota até para trans. Pô, tá de sacanagem. Nem a pessoa se aceita, a gente tem que aceitar. E, na verdade, são símbolos serem usados. É isso que o senhor conta. Não conta especificamente a parada ou também... Não. Até porque, quanto à parada, é opinião pessoal. Eu tenho a minha. Eu acho que eu sou homem. Agora eu vou fazer um desfile do orgulho de ser homem porque eu faço sexo com mulher. E aí as mulheres vão fazer o orgulho de ser mulher porque faz sexo com homem. Aí, orgulho porque eu sou homossexual e faço sexo com todo mundo. Não, pô. Não, espera aí. Por isso que é um ato de cunho, um evento de cunho sexual. Você entendeu? Você não tem que ter orgulho de quem você faz sexo. Faz parte da sua intimidade. Ninguém deveria nem saber, para falar a verdade. Você entendeu? Porém, virou isso aí. Virou-se uma supremacia, ao meu ver. Você não pode falar nada. Você vai discutir. Eu aqui conversando com você, eu tenho que ficar pisando em ovos, medindo as palavras, que é perigoso sair daqui e ser preso. Qualquer brincadeira, se é mal interpretada, qualquer fala mal interpretada, você entendeu? Virou uma ditadura, cara. E também outro assunto que repercutiu muito nas últimas semanas é referente a 2 colegas do senhor que foram afastados por suspeita, ainda estão sendo investigados por esquema de propina referente ao contorno leste em Cuiabá, envolvendo cerca de R$250 mil. Primeiro, qual a opinião do senhor referente ao que aconteceu? Porque, infelizmente, isso é prejudicial, não para os 2 apenas, mas para a Casa de Leis de Cuiabá e também o que o senhor acredita que deve ser realizado como forma de mecanismo para que situações como essa sejam evitadas, porque, afinal de contas, é um ex-presidente da Câmara de Cuiabá que, infelizmente, está sendo afastado por causa disso. Sim, até te dizer lá no dia, como comportamento, né? Eu estava me arrumando para ir para a Câmara lá em casa, estava correndo lá embaixo, faço uma corridinha de manhã. A hora que eu vi na internet, o que eu fiz? Eu corri e acelerei o passo para ir.
polícia, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero saber o que está acontecendo. E chegou lá, minha opinião que eu dei de pronto, dou agora também, que eu acho que a polícia, quanto mais tiver lá, é melhor. Não só lá, quando eu digo lá, é em qualquer meio político. Acho que a polícia tem que fazer seu trabalho, tem que investigar, político tem que ser investigado sim, tem que responder. E aí, no caso em específico, se cometeram os crimes alegados, tem que responder, tem que perder o mandato, se eventualmente tiver prisão, que seja preso, porém tem que ser levado à investigação até o final. Pelo que eu tenho acompanhado do Joelson, tem um conjunto probatório até maior, tem conversa de WhatsApp, tem áudio, né? Do Chico, acho que fica mais nos depoimentos do próprio Joelson, eu não estou a par do processo, porque por isso que é delicado falar. Mas sim, para mim é muito desagradável. A gente tem tentado trazer, quem é jornalista e acompanha essa legislatura, a Câmara Municipal está em evidência. Você ouve discutir de projeto, igual a gente está falando aqui agora, tem quem goste, tem quem não goste. Ficou essa pecha de Casa dos Horrores, que eu mesmo utilizava, e eu tive uma aula lá dentro, agora aprendendo, tem vereador do horror, porque a casa continua. É a mesma coisa você ter um mau policial federal. Não pode falar que a Polícia Federal não presta, cara. Você entendeu? É um CPF que fez a cagada. Então a mesma coisa ali, eu até repudio esse nome, infelizmente usei muito até conhecer que ali é uma casa, é a mesma coisa que você falar, o Congresso Nacional é uma M. Calma aí, tem deputado que é bandido. O mal profissional tem em toda a profissão, tem o mal polícia, tem o mal advogado, tem o mal jornalista. Então assim, a gente está numa luta constante, você vê que um parênteses que eu abro é que esse crime não foi cometido nessa legislatura, então já é um ufa, que eu falei pra galera, eu falei, ó, não é a nossa legislatura. Cara, lá tá tendo briga para ver quem trabalha mais. Isso que eu ia perguntar para o senhor então acredita que esse estigma que tinha de Casa dos Horrores, ela tá passando os vereadores, porque trocou muito, são vários novos vereadores e alguns que continuam exercendo suas funções e tudo mais. O senhor acredita que se continuar desse jeito, esse nome pode ser passado, deixado de lado? Sim, acredito que sim. É difícil porque até o nome pegou. Infelizmente é um apelido que pegou. Porém, pelo que eu vejo, e até os antigos lá reeleitos, cara, ali o patamar foi aumentado. Você entendeu? Tá todo mundo lá, uma correria para quem apresenta mais projeto, para quem faz primeiro, para quem atende o bairro X ou Y antes do outro, ou brigando por bairro, imagina, brigando para ver quem tampa mais buraco, para quem coloca mais quebra-lá, é uma correria, irmão. Então eu acho sim que subiu o patamar. Olha as discussões políticas, olha quantos lá dentro são cotados a deputados estaduais, deputados federais. Então assim, eu acho sim que a Câmara Municipal deu um salto. Você não ouve, até na última legislatura, a gente não gosta de ficar olhando no retrovisor, igual todo mundo fala, gestão do Nenel, mas nos últimos anos, a discussão da Câmara era só essa. Quem estava com o Emanuel e quem não estava. Agora todo mundo tem sua vida própria. Todo mundo tem sua pauta, tem sua bandeira, defende o que acha certo. Eu, graças a Deus, eu navego ali num público que é praticamente só meu, né? Que é esse extrema-direita que citam, eu não acho. Eu acho que é só o cara que gosta da coisa certa, a coisa correta. Porém, tem espaço para todo mundo e é uma legislatura que está muito bacana e eu acho que só tende a subir o nome da Câmara. Mas o senhor acredita que ainda existem alguns desafios para conseguir fazer isso? Por exemplo, a velha política ainda é um desafio ali dentro para conseguir avançar com isso? Eu acho que sim. Eu tento fazer a minha parte. Você pode ver que eu não tenho relação escusa com ninguém. Não devo o meu mandato a ninguém. Tanto é por isso que eu falo o que eu quero falar e não quero nem saber. E se no máximo na próxima eu não ganhar, eu volto para a polícia. Então assim, não devo meu mandato a ninguém. Ninguém nem bancou financeiramente, nem corroborou com o nome, esse é o meu candidato, assim, lógico, um apoio externo, tudo bem, mas não é aquele do apadrinhado, o apadrinhado político. Na maioria dos casos, você vai pegar um vereador, ele tem o padrinho político dele, a quem ele deve o mandato dele. O Ranalho eu devo aos 3.360 votos que eu fiz, e até mais hoje. Porque tem gente que até me desconhecia, depois da eleição, agora me encontra no mercado, no shopping, gosto do seu trabalho, você me representa, você defende a minha família, você defende os meus valores. Volto a bater na tecla. A política, no meu modo de ver, é representatividade. O cara quer ser representado, seja pelo vereador, pelo deputado, seja por quem for. E nós estamos numa fase que, pelo presidente da República, o cidadão não se sente representado. Então,
cai no colo do vereador. Vereador, agora mudando de assunto, falando sobre o prefeito Abílio Brunini. Ele já assumiu, já tem mais de 100 dias, saiu do mandato dele como deputado federal e assumiu como prefeito, chefe do Executivo Municipal. O senhor acredita que ele está conseguindo desempenhar o papel dele como gestor municipal com eficiência, depois de deixado de 8 anos aquele legado do Emanuel Pinheiro de 8 anos, ou o senhor acredita que ainda existe muito trabalho a ser realizado numa capital que tanto precisa, que tem tanta situação ainda para ser resolvida? Eu acho que eu vou ficar com essa fala sua final. É uma capital que tem muita coisa para resolvida, muito contrato nebuloso, muita coisa que era paga e ninguém sabe. Coisas que eram não pagas também, tem muito fornecedor batendo a porta, que a gente sabe da prefeitura, dizendo que não recebia há meses, pois sabia que ia deixar, a prefeitura parou de pagar. Então tem muitas situações que o Abílio ainda tem que contornar, por isso que eu ainda sou um cara alinhado com ele, até pela questão ideológica, né? Eu e ele, a gente bate ali naturalmente nas pautas do mesmo perfil, e acho que ele tem que ter sim esse delay de cobrança. Eu cito 6 meses, que é o mínimo do mínimo para uma cidade que está aí toda esburacada. Eu conversei na Secretaria de Obras e na Limpurb. Parece-me que desde meados do meio do ano passado nada era feito na cidade, porque não tem cabimento tanto de buraco que tem nessa cidade. Você vê que não era feito tapa-buraco, não era feito. E aí corrobora isso as enchentes, as chuvas. O meu bairro mesmo, esses dias postaram lá, a Rua do Vereador, botaram a cara do meu prédio num canal de televisão, até fiquei chateado. Mas na minha rua tinha um buraco, eu ligava pro secretário, não para a chuva, não para a chuva, não para a chuva. Então eu acho que é uma luta assim do Abílio, até para quebrar velhos paradigmas. Muita gente criticava o Emanuel, mas era do sistema. Tá lá, tinha o seu cabidinho de emprego, tinha seu carguinho. Então o Abílio, acho que ele está tentando quebrar. Ele precisa desse tempo, né? Eu sou um amigo dele, sou fã do trabalho dele, a gente anda junto, mas acho que vai levar um tempinho até colocar a casa em ordem, até porque ele é centralizador, é um jeito pessoal dele. Então ele quer participar de tudo, esse rapaz não vai aguentar. Mas se tiver que fazer alguma crítica, mesmo sendo parceiro, o senhor faria por ser vereador, por ser realmente aquele que tem que fiscalizar? Faria. Uma dessas é isso que eu estou falando aqui, é centralizador. É difícil, eu vejo que é difícil para o Abílio achar alguém de confiança e falar assim, ó, cuida disso para mim. Ele quer ter o controle. Exato, por isso você vê ele acelerado do jeito que está, esse dia quase teve um piripaque. Você entendeu por quê? Porque além disso, e o político moderno é o seguinte, meu irmão, eu estou passando por isso, o cara fica online 24 horas. Você vê, o Abílio não desliga, é sábado, é domingo, é o celular tocando, as pessoas querem que você resolva problemas até fora da política, sabe? Fica uma coisa maluca, e guardado as proporções, o Abílio é bem maior que eu politicamente. Então imagina esse cara no dia a dia dele. O que eu falaria pro Abílio, eu falaria, Abílio, desacelera, pega uma pasta ou outra, empurra na mão de alguém de confiança e fala, ó, eu quero resultado, você entendeu? Porque você vê. E aí esse político moderno, voltando ao meu raciocínio, ele vive de TikTok. Por isso que eu não acho demérito, igual quando umas pessoas vêm lá no próprio parlamento, é o prefeito do TikTok. É o do TikTok, é do Instagram, é do Facebook. É lá que o povo tá. Ué, você vai ser o prefeito da onde, se é lá que o povo tá? Então tem que estar lá, porém tem que estar no gabinete, tem que estar na Câmara, tem que estar... Então assim, é uma enxada difícil de bater, viu? Um outro ponto também que é muito importante, que a gente não pode deixar de falar, é referente à segurança pública, já que o senhor é um policial federal. E a gente tem visto uma necessidade muito grande, infelizmente, os casos de roubos e furtos, infelizmente, femicídios, entre outros crimes, continuam acontecendo em Cuiabá, Mato Grosso e no Brasil. Infelizmente, de forma que a gente fica até cansado de ver essas notícias todos os dias. Nós temos, inclusive, telejornais focados em casos policiais. O que o senhor acredita que precisa ser feito tanto no âmbito municipal quanto estadual e também no federal para solucionar esse problema, porque a gente sabe que parece que é crônico. Isso aí para mim é até uma opinião que é ponto pacífico para mim. O que tem que se mudar é a legislação penal. Tem que enrijecer a legislação penal, acabar com as benesses do processo penal e do Código Penal, que é tornozeleira, audiência de custódia, progressão de pena. Se você só executar o Código Penal frio, na frieza da lei, você já ia acabar com metade das coisas, porque o cara ia ter certeza da punição. Agora é preso. Se não é preso em flagrante, não vale. Se é preso em flagrante, audiência de custódia, você apanhou.
A polícia foi agressiva com você? Não. Fez carinho. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Esses dias, uma discussão mais absurda do mundo. Se preso merece ter mercadinho. Pô, aí você pega a própria investigação do GAECO, do Ministério Público, lá tinha cueca Calvin Klein, que eu nem sei quanto custa, sucrilhos, tinha Nutella, tinha bebida alcoólica, tem cerveja. Tá de sacanagem, irmão? Ah, mas se o dinheiro não tiver... Perdão, se o Estado não tiver condição de dar o produto, eles têm... Rapaz, fim da fila. Você matou, roubou, estuprou, você é fim da fila, irmão. Você quebrou o contrato social com a sociedade. Você não fez a sua parte, você infringiu a lei. Então o que sobrar você vai receber. Se não sobrar nada, meu irmão, toma banho com pedra, você entendeu? Fica sem tomar banho, dorme no chão. Cara, é isso, você escolheu. É que o Brasil passa por isso. O cara tira e não tem culpa de nada. Ele é um abobado, né? Quer ganhar tudo de graça, não quer trabalhar e não quer ser punido. Então eu só tenho direito, não tenho dever. Então passa por muita coisa essa questão na segurança pública aqui em Cuiabá, trazendo para o município. Isso sim, eu vou cobrar o Abílio, que foi promessa de campanha dele, minha também, que é a Guarda Municipal, que hoje, acho que o acerto do STF dos últimos anos foi a nomenclatura de Guarda Municipal para a Polícia Municipal, uma coisa que eu sempre sonhei. Então, Cuiabá tem que ter a sua Polícia Municipal, você entendeu? Eu tenho até um anteprojeto que eu quero apresentar para o Abílio, já formatado de uma legislação para instituir a Polícia Municipal, no caso, você entendeu? Que seja no início 200 homens. Começa pelo centro de Cuiabá, que é a zona crítica, que ele agiu acertadamente em proibir a marmita lá no centro, que é só para juntar vagabundo. Mas aí, por pressão, vem não sei quem, vem entidade não sei da onde, não sei quem protege não sei quem, tá lá as marmitas de volta. Você entendeu? Então, assim, tem que cortar o mal pela raiz, não tem que dar, não tem que dar. É internação compulsória, sim. Tá noiado? Tá, então eu vou te dar um tratamento. Interna o cara. Ah, não quer ser internado? Chilindró, irmão. Vai ficar na vadiagem? Olha o centro de Cuiabá, o jeito que tá. Família de bem não anda lá. O comércio tudo sujo, tudo porco. Você entendeu? Agiu acertadamente também, aproveitar o espaço, ao tirar os ambulantes lá do centro. Na sua grande maioria, são pessoas de outro país mais pobre que o nosso. Vem pra cá... Não sei, para dividir pobreza? Você entendeu? Tenta entrar nos Estados Unidos. Você entra sem dinheiro? Não entra. País sério não deixa entrar quem quer. Aí aqui tomou-se aquela proporção no centro, aquelas banquinhas. Aí você imagina um comerciante, o cidadão que tem que pagar imposto, contratar pessoas, pagar ICMS, pagar ISSQN. Está perdido, porque aí tem um concorrente na porta dele, vendendo subfaturado, sem pagar imposto, na maioria dos casos falsificado, e está ali no mesmo ponto que ele na região central de Cuiabá. Então, mais uma decisão acertada, tem nosso apoio. Então, acho que tem muita coisa ainda a se adiantar, a gente fala até se empolga, mas a gente está, graças a Deus, participando desse momento de Cuiabá. E outra questão que eu acredito que é importante a gente comentar também, porque o senhor foi eleito em 2024 como vereador de Cuiabá, mas em 2018 o senhor foi candidato a deputado federal e conquistou mais de 33 mil votos. Ano que vem tem eleição de novo e o senhor pretende sair candidato a deputado federal por Mato Grosso ou pretende encerrar primeiro esse mandato de 4 anos como vereador ou abrir mão do mandato para... Na verdade, nessas 4 eleições que eu passei, eu vi que eu sou melhor cabo eleitoral do que candidato, porque eu só ganhei uma. Porém, nas 4 eleições eu ajudei a eleger o Bolsonaro, ajudei a eleger o Abílio, a federal e agora a prefeito, ajudei a senadora Selma aquela vez, o Mauro Mendes por 2 oportunidades. Então, assim, eu sou um excelente cabo eleitoral e eu não vejo eu dissociado de uma campanha. E eu falo para vocês como funciona. Aquele dia lá no posto de gasolina que a gente ganhou a eleição, cara, mal saiu o resultado, já começou o papo da próxima. E até fazer um parênteses aqui de uma crítica. O que o Mauro Mendes falou esses dias, o governador, eu concordo com ele. O pleito eleitoral no Brasil deveria ser unificado. 5 anos e eleição a cada 5 anos. Isso que a gente vive no Brasil é outra palhaçada. É eleição a cada 2 anos, irmão. Você não... Sabe? E geralmente, invariavelmente, eu sou exemplo, são os mesmos candidatos, as pessoas tentam, querem participar, estão lá, estão à disposição. Porém, é uma em cima da outra, o povo cansa, tem um custo, principalmente o custo da máquina eleitoral é muito alto, né? Então isso aí a gente tem que evoluir.
Porém, igual eu disse, eu sou soldado do partido, faço questão que caia a inelegibilidade do Bolsonaro, faço votos que caia para a gente fazer campanha sim para o Bolsonaro em 26. E se assim for a vontade do partido, eu venho candidato sim, você entendeu? Mas também não é questão de a ferro e fogo, que eu costumo dizer, entendeu? Se precisar eu venho, se não for possível também não venho, até porque eu estou curtindo esse momento de vereador, tá muito bacana, eu posso conciliar com a polícia, aqui em Cuiabá, não preciso ficar viajando, então eu estou muito feliz. Mas se precisar de mim, candidato ano que vem, basta o PL chamar e o Bolsonaro mandar, a gente até por conta eles vão levar muito em consideração o meu perfil, que acho que é o maior bolsonarista, literalmente o maior bolsonarista do Mato Grosso e de Cuiabá, e segundo o histórico de votação que eu tive, né? Então, assim, fazer 33 mil votos desconhecido, e agora com esse mandato na mão, então a chance da gente ultrapassar essa barreira de 33 mil votos é muito grande. Então, você pegar um candidato desconhecido para ele fazer isso é muito difícil, né? O que eu fiz em 2018. Então, acredito que a gente tem sim, talvez, essa oportunidade, se tiver, a gente coloca o nome, mas muito mais para participar e, de repente, ajudar o PL a eleger mais um. Porque quando você está participando de uma proporcional, de uma eleição proporcional, vale os votos na cumbuca. Então, às vezes, você contribui e vai um cara do seu perfil. Então, até com isso, a gente consegue colaborar. Também outra questão que está nos holofotes das últimas semanas é referente à disputa ao governo do Estado. A gente já ouviu manifestações somente de bastidores, por enquanto, da deputada estadual Janaína Riva, também do vice-governador Otaviano Pivetta, e também do Wellington Fagundes, senador por Mato Grosso. Alguns dos que nós já ouvimos alguns comentários sobre essa questão. Se a eleição fosse, por exemplo, amanhã, nesses 3 possíveis candidatos, quem o senhor apoiaria? E se não nenhum dos 3, qual seria um quarto candidato? Não. Se a eleição fosse amanhã... Se amanhã fosse a eleição... Meu governador seria o Wellington Fagundes, e meus senadores Zé Medeiros e o Mauro Mendes. Né? Porque já tem uma construção ali do Mauro com o grupo do Bolsonaro, né? Isso aí ficou bem claro. E o nosso candidato a governo é o Wellington, ele está trabalhando lá, é o líder da oposição contra esse atual desgoverno do PT. Então ele é o líder do Bloco Vanguarda, que é a oposição, né? É líder do Bolsonaro no Senado também, esteve com o Bolsonaro esses dias lá, então assim, hoje até o momento, o candidato é o Wellington, né? Ele é do PL, é senador do PL, então não há que se falar em outro nome. E dentro disso, dentro do PL, você tem o Zé Medeiros, que é o nosso pré-candidato a Senado, que já foi senador por uma oportunidade, depois disso ficou 2 mandatos agora como deputado federal, mas sempre teve esse sonho de retornar como senador, e acho que dessa vez vai voltar sim, porque é bem nítido que o Bolsonaro deve eleger dentro do PL senador em todos os estados. Então aqui a primeira vaga, na minha concepção, seria do Medeiros, e agora com essa vinda do Mauro para o grupo do Bolsonaro, que eu fico muito feliz, porque Mato Grosso é um dos melhores estados em questão de governabilidade, todo mundo sabe disso. Os índices do Mato Grosso são todos lá para cima, então assim, tarimbado para vir a governo do estado, e hoje, na minha concepção, a conjuntura seria essa. Pode ser que tenha outra influência ou não, que nem o Pivetta querendo vir, só que eu, como bom PLista, né, quero que a chapa principal seja o 22. Então, para mim, o candidato tem que ser do PL, alguém que arrume um vice. E com isso também o senhor acredita que a queda da inelegibilidade do ex-presidente também é algo que deveria ser pautado? O senhor acredita que... eu acredito sim, porque assim, convenhamos, questão de justiça, vamos falar sem pormenores jurídicos. Poxa, o Lula concorreu descondenado da outra vez, gente. Foi tirado do presídio, literalmente, para concorrer à presidência. O Bolsonaro nem preso está. Não é justo, você vê, bate pesquisa aí toda semana quase, o Bolsonaro ganharia em todos os cenários, primeiro e segundo turno. Então, assim, é meio que um contrassenso, né? Mas eu espero que até ano que vem tenha essa iluminada lá nas direções jurídicas do Brasil, e que seja liberada, e que se faça a vontade popular, você entendeu? Então, eu espero sim que ele seja candidato. Vereador, outro ponto que eu acredito que a gente também tem que conversar é sobre muitos deputados federais, inclusive o Nicolas Ferreira, que tem comentado sobre o pedido de anistia
para aquelas pessoas que cometeram alguns Sim. atos no 8 de janeiro de 2023, que algumas estão sendo julgadas ainda, infelizmente, ou não, algumas estão presas, aí depende realmente do ponto de vista do judiciário. Porque eu gostaria de saber o que o senhor acredita que realmente deveria ser feito, realmente a anistia deveria ser dado para essas pessoas, que realmente fizeram essas ações no 8 de janeiro lá em Brasília, e também o que o senhor pensa a respeito das ações que foram tomadas até o momento pelo STF. Sim, a anistia é uma pauta nossa também, né? Eu direto, vocês me veem em rede social ou na mídia, distribuindo adesivo, eu tenho adesivo no meu gabinete lá, anistia já. Mas para ficar bem claro para as pessoas, o que a gente está revoltado é com a falta da dosimetria, esse ânimo de ferrar com as pessoas, você entendeu? Cara, que cada um responda na proporcionalidade. Chama aquela moça que riscou de batom e mande ela pagar por aquela riscada, um serviço comunitário, agora 14 anos de cadeia, 17 anos de cadeia. Tem senhoras, ontem eu vi uma reportagem de 8 mães presas, ontem, Dia das Mães, elas estão presas desde aquela época, sabe? E um cenário nebuloso, que você vê que esses dias eu vi uma imagem que antes de ter aquele acontecido, de quebrarem tudo, tinha um cara lá dentro tirando foto da quebradeira, muito estranho. E cadê as câmeras de vigilância que o Dino nunca liberou, que então era ministro da Justiça? Então, assim, sabe, tem muitas coisas que ficaram nebulosas. O que a gente quer é só a dosimetria da pena. Tem traficante que é solto. Aí você vai botar lá um pipoqueiro, esse dia eu vi lá o pipoqueiro, o picolezeiro que estava lá vendendo coisa para manifestação foi preso. Quer dizer, aquilo lá foi um absurdo. Gente, e querer dizer que naquele dia o Lula ia cair, que aquilo ia se transformar num golpe. Quem quer tirar o presidente do poder naquilo lá, naquela quebradeira? Sabe, tem umas coisas que não tem nexo, e é um golpe militar sem os milicos, que os milicos não anuíram com nada. Quer dizer assim, então tudo é muito falso, é muito frágil, você entendeu? Um golpe que não existiu, um táxi que não veio, sabe? Uma forçação de barra para imputar um crime a essas pessoas, que mais uma vez eu falo, basta se analisar caso a caso. O que você fez? Quebrou isso aqui? Então paga por isso aqui. Agora, que aquelas pessoas lá iam conseguir destituir um sistema de governo no país, pelo amor de Deus, né? E a gente também vê muita semelhança no governo brasileiro com o governo norte-americano. Também teve os mesmos atos aconteceram nos Estados Unidos um tempo antes do que aconteceram no Brasil, e também o presidente de esquerda foi eleito, e aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos aconteceu agora, o presidente de direita voltou ao cargo. O senhor acredita que os Estados Unidos é um reflexo do Brasil e que isso tem a possibilidade de realmente acontecer nas próximas eleições? Sim, a gente espera sim, que o Brasil seja um reflexo dos Estados Unidos. A gente está torcendo para isso, você viu que é um anseio, porque você vê que a população mundial está cansando dessa agenda progressista. Essa agenda woke, que muitas vezes as pessoas ouvem falar aí, que eu toquei de maneira branda agora há pouco na entrevista, que é isso, e as pessoas são cheias de direito. Cada hora é um mimimi disso, você não pode falar nada, aí a propaganda é só com arco-íris, porque são uns coitadinhos, então faz a propaganda só para eles. Aí você assiste um canal de televisão que só tem determinado tipo de gente, que tem que agradar aquele povo. Isso aí é agenda woke, cara. Isso aí tá acabando com o mundo, ninguém pode fazer uma brincadeira, acabou a liberdade de expressão, você tem no Brasil o Eustáquio pagando até hoje, jornalista, você tem o Daniel Silveira, que foi preso mesmo tendo imunidade parlamentar, foi jogado aos leões pelo próprio Congresso, que anuiu com a punição do STF a ele. Então assim, mas no mundo, cara, tá todo mundo cansando, tanto é que as empresas norte-americanas cancelaram essa agenda, vamos voltar a fazer propaganda para a família, porque chega um lugar que não dá. Sabe, a gente vive uma loucura. Agora eu tenho acompanhado na rede social que tem um tal de parto de bebê reborn, umas mulheres que se acham mãe porque é mãe de um boneco. Meu, mãe de pet não é mãe de boneco não é mãe é quem pare, e tem que ter nascido mulher, você entendeu? Porque até essa tem. Então assim, é muita coisa, o mundo atualmente é mundo de maluco. E se você for racional e falar, mulher é quem nasce mulher, Ave Maria. Fascista. O senhor acredita então que as pessoas estão cansando dessas... Estão cansando. Acho que a gente, tomara a Deus que daqui uns dias a gente volte a viver nos anos 80 e 70. Uma polêmica também que
repercutiu nas últimas semanas é referente ao INSS, que infelizmente nós já tivemos polêmicas de bilhões que foram desviados em governos anteriores. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa polêmica que tira dos idosos, dos pensionistas, bilhões de reais. Porque nós vimos sendo noticiado que, infelizmente, pode ser mais uma grande movimento de lavagem de dinheiro novamente, né? Então, o que o senhor pensa a respeito de mais esse envolvimento com bilhões sendo desviados? A vontade que a gente tem de dizer mesmo é faz o L. É isso. Porque, cara, era esperado e é engraçado que a gente não se surpreende mais. Falou-se em 6 bilhões, aí eu tava na cabeça o 90, mas não é 90 mais, né? Parece que já são 130 bilhões roubado ali do INSS, da aposentadoria do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, consignados que não eram pedidos, mas eram descontados e a pessoa nem sabia. Ontem eu vi que parece que o senador Jaime Campos tinha um descontinho ali de R$ 89 no contra-cheque dele que ele nem percebia e estava vindo debitado. Então quer dizer assim, é mais uma lapada na população brasileira que está vendo que governo de esquerda não adianta. E logo após, né, fazer um parênteses de uma indagação aqui. A nossa primeira dama, né, da mulher do presidente Janja, foi para a Rússia 6 dias antes dele, no maior avião que o governo tem, que cabe 300 pessoas sozinha. Então, assim, fica aí para a população brasileira devagar o que tinha naquele avião. Então, assim, é o escárnio mesmo, dá a impressão que é uma sangria desatada. Vamos faturar, que vai que a gente sai do poder de novo, né? E alega-se desconhecimento, sendo que o irmão do presidente era do INSS. Então, assim, só mostra o descrédito da classe política. Aí vem falar de Casa dos Horrores, a Câmara de Vereadores, é igual eu falei no dia lá na frente da Câmara. A classe política do Brasil é jogada na lama. Ninguém confia em ninguém, do presidente ao vereador. Porque caso de corrupção aqui, caso de corrupção lá. Então vai levar muitos anos, meu irmão, pra gente arrumar isso aí. Você entendeu? Parar com esse toma lá da cá. O cara tem que entender que ele tem que entrar, tentar ajudar. Ajudou, sai. Vai caçar outro emprego, vai caçar o que fazer. Então a gente tem que brigar até para isso. Combater a reeleição do Legislativo, no máximo 2 mandatos também. Tenta outra coisa ou dá um tempo. Você entendeu? Mas vai levar tempo pra gente consertar isso aí. E só para a gente encerrar o último questionamento, o que as pessoas podem esperar ainda nesse período de legislatura de 4 anos que o senhor tem como vereador por Cuiabá, como vereador? O que o senhor realmente pretende proporcionar com projetos de lei, de fiscalizar o governo municipal? Uhum. O que as pessoas podem esperar do Ranalli, que deve continuar como vereador caso o partido não coloque ele como possível candidato para... Não, mas eu sou vereador e quero continuar vereador, mas pelo menos uns 3 mandatos, viu? Deus abençoe. Mas assim, eu tenho um sonho sim de ver a Polícia Municipal instaurada, quero fazer parte desse projeto, quero ajudar também a categoria dos vigilantes. Espero que o Abílio consiga não só arrumar a educação municipal, como melhorar as creches. Eu que sou presidente da Comissão da Criança e Adolescência lá da Câmara de Cuiabá, tenho uma preocupação com as crianças. Quando a gente conseguir melhorar as crianças, eu acho que a gente melhora os adultos, porque o tempo vai passar e elas vão crescer. Então, acho que assim, podem esperar essa mesma combatividade. Não vou abrir mão das minhas pautas, né? Igual no meio da conversa, você falou e vários jornalistas falaram, a polêmica, eu não vejo onde polêmica. Talvez polêmica para vender uma notícia na internet, mas não é isso, é o que eu acredito, me elegeram para ver isso e é isso que vão continuar vendo. A defesa da família, a defesa da religião, a defesa das coisas do passado, que para mim tem que voltar à tona assim, que é honra, respeito, virilidade, tudo é visto de forma ruim, entendeu? O homem ser homem protetor é tóxico, você entendeu? A pessoa querer honra e altivez, ai meu Deus, sabe? Então não, para mim as pessoas têm que ser combativas mesmo. Quem me acompanha na Câmara sabe que a gente às vezes tem um discurso alto, mas não é agressivo. Eu tenho amizade com todos os vereadores lá, cada um tem o seu público, cada um tem o seu nicho. Então só dizer que a população de Cuiabá que conte comigo sim nos próximos 4 anos, se Deus quiser. E eu vou estar ali defendendo essas pautas aí que se quiserem dizer de extrema, mega, ultra, blaster direita, eu tô lá.
Então essa questão, só para que o senhor apontou, não é que o senhor é polêmico, é que o senhor fala, às vezes, o que os outros deixam... Mas numa geração que você fala que a mulher que cria uma boneca é louca, o louco é você, então eu sou louco. Você entendeu? A pessoa nasceu o João, que é Vieira Sheila, e o louco sou eu? Dá um tempo pra minha cabeça, gente, tá tudo errado. Assim, não é polêmica, é a verdade, e a verdade dói. Mas todo mundo é lambido nos dias de hoje, né? Ai, meu Deus, eu costumo dizer, a geração dos tadinhos. Ai, tadinho, não fala isso, não fala isso. Enquanto nos anos 60, 70, 80, era pancada, irmão. E é a pessoa que produz hoje. É a pessoa de seus 40, 50 anos que está pagando imposto para essa geração de retardado. É isso, eu quero agradecer muito ao vereador por ter aceito o nosso convite de participar do nosso segundo episódio do podcast. Agradecemos muito o senhor mais uma vez, vereador. Nós, então, estamos encerrando o nosso segundo episódio. E na semana que vem, é claro que a gente volta com mais um episódio. Eu não vou antecipar quem vai ser o nosso entrevistado, mas é uma mulher, já posso adiantar isso, é uma liderança política. E eu quero agradecer você que ficou acompanhando até o final o nosso podcast, ouvindo. E, claro, a gente pede muito que você comente, compartilhe e também envie para os amigos, para os familiares, para os colegas, escute no celular, no computador, tomando um café, fazendo o que você quiser, mas nos acompanhe porque nós tivemos um ótimo resultado na semana passada e agradecemos você pela sua participação. Só agradecer, obrigado à RDM, tamo junto aqui, um jornalismo raiz. E estou aqui, estou à disposição, o gabinete do guarda está lá, quem aí de Cuiabá quiser procurar a gente, procurar um serviço, tiver com problema no seu bairro, alguma ideia também de uma legislação, pode nos procurar. E nas redes sociais é @RanaliPF, tamo junto. Fiquem com Deus e um abraço do guarda. Valeu.